noite, meus irmãos. Nossa, eu me senti aqui que o ar está bem gelado mesmo. Boa noite, meus irmãos. Boa noite! Sentiu, era desse jeito que eu estava esperando, mas... Boa noite, meus irmãos. Boa noite! Tá bom. Eu queria, antes da gente ler o texto que está proposto aqui, eu queria te contar que no contexto de Jesus, estavam muito em alta algo que tinha acontecido no século V e que foi tomando uma proporção muito grande no século III, tá? Que era uma coisa chamada maiêutica. O que é a maiêutica? Perguntar e responder. Sócrates começou com o princípio de que as pessoas sabem, basta perguntar. Então, no tempo de Jesus, os rabinos estavam em alta essa ideia de perguntar para ouvir o que o outro tinha para dizer. Só que no princípio rabínico havia um teste, era uma maneira de testar também quem era mestre. E uma das perguntas mais frequentes é essa que está em Deuteronômio 6, de 4 e 5. Tá bom, qual que é o resumo da lei? E eles chegaram a essa conclusão de que toda a lei se resumia num princípio só, de amor. E eles estavam todos orgulhosos disso. Em volta disso, Jesus ensinou muitas lições, tá? Porque ele estava em alta. Outra coisa que estava em alta no tempo de Jesus e permaneceu, eram as histórias parabólicas, ou seja, em forma de parábola com um ensino. Isso continuou até no século XIII, você vai ver as 1001 Noites escritas pelos árabes, e esse princípio vai estar presente. Muito bem, eu queria que você lesse comigo com bastante força o resumo da lei em Deuteronômio 6, 4 e 5, revista e atualizada, é que nós vamos ler nessa noite. Versículo 4: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu não escutei o povo do fundo lendo, não. Vamos de novo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Muito bem. Nós vamos pensar hoje à noite sobre uma temática muito maravilhosa, porque a Bíblia diz que tudo o que você deve praticar está resumido nesse princípio fundamental, que é um amor ilimitado a Deus. E ao mesmo tempo, Deus é um amor ilimitado, tá bom? Eu acho que nesse fundo aí está um pouco difícil do povo ler. Deus, um amor ilimitado, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria que você olhasse, o texto diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em primeiro lugar, a morada do coração é um lugar onde Deus deseja ter espaço na sua vida. E eu queria explicar sobre uma coisa muito importante. As emoções têm um lugar na vida espiritual. Então, hoje e sempre vai haver uma preocupação em qual é esse lugar das nossas emoções. O coração é sempre visto como uma sede das emoções. E é no nosso coração que algumas das coisas mais lindas da vida aparecem. Algumas das frases mais lindas, alguns dos momentos mais lindos acontecem no nosso coração e são verbalizados pela nossa boca. Nós somos seres emocionais. Deus nos criou seres emocionais. Se Ele não quisesse a emoção, Ele teria nos criado seres simplesmente racionais, puramente racionais, sem emoção. Deus nos criou com emoção. Ele fez isso. E nós brasileiros ganhamos uma pitada extra de emoção, né? Algumas nações a emoção não é tão forte, mas na nossa a emoção é forte, porque nós somos brazucas e os brasileiros, os italianos dão uns beijos, né? Uns dos outros, abraços, balançam um ao outro. Se você fizer isso em outra cultura, o cara vai chamar isso de assédio sexual, né? Na nossa é comum um abraço, balançar a pessoa, tem uns que dão soco nas costas, né? Tudo isso bem brasileiro. Mas existem emoções que vêm de Deus, e eu queria mostrar isso hoje à noite. Essas emoções, elas são baseadas na fé, elas existem, e elas são tão sublimes como são surpreendentes. E
e essas emoções, elas têm sempre, quando você souber que essa é uma emoção santa, ela devolve você para Deus, tá? Então, nós estamos pensando sobre Deus, o amor ilimitado, e em primeiro lugar, sobre a morada do coração. Eu subdividi esse aspecto para a gente pensar, em primeiro lugar, sobre emoções espirituais, tá bom? A morada do coração, emoções espirituais. Queria dizer para você que existem formas de culto humanas, e que você herdou, se você é de igreja, você herdou vários princípios e tipos de culto. Você já veio com você, veio já no HD, não teve jeito, você já nasceu, assistiu um culto, ou você foi convidado pela vizinha, ou seu pai era de igreja, ou você começou numa igreja X, e aquilo ali está em você. E é muito difícil a gente não ter uma forma de culto do qual a gente está habituado. Nós temos cultos que estão dentro de nós, e que nós, de alguma maneira, nos associamos a esses cultos, ou nós nos afastamos deles, por causa das suas expressões. E eu queria dizer que, do ponto de vista das emoções, há dois tipos de culto. Um culto que é pura emoção, e um culto que é pura razão. E ambos esses cultos estão equivocados. Estou dizendo isso baseado nas escrituras e baseado nesse texto, tá? Se você tem dúvida, só para eu tentar começar a te explicar, o fruto do Espírito é amor. Você já viu amor sem emoção? Não? Querido, estou sentindo por você hoje, um sentimento de 3 vezes 3 igual a 6. Já pensou que coisa terrível, né? Já pensou um amor sem a mão ficar suada, sem saudade, sem nada disso? Amor, alegria. Você já viu alegria sem alegria? Não. Isso é emoção. Só que, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, não é o culto que pode produzir essa emoção para você. Não é o lugar que pode produzir isso. Não. Mas eu quero dizer que existem cultos que são pura emoção. E qual que é a ideia? Se eu me emocionar, Deus vai estar comigo. Então o culto é um tremendo show, é uma suadeira, e o cara sai suado, emocionado, gritou e tal, mas não dura muito tempo. O culto racional, ele tem um outro tipo de característica, até positiva. Ele cultua a sua mente, ele trabalha a sua mente, princípios do Evangelho, quando é assim. Tem cultos que são racionais, não tem princípio do Evangelho, o cara é muito ruim expositor das Escrituras, não conhece as Escrituras, mas ele tem um formato não emocionar, e ele vai seguindo esse caminho. E ambos esses cultos estão equivocados. Por quê? Porque emoções, elas fazem parte da nossa adoração a Deus. O texto diz que o princípio da nossa relação com Deus deve ser amar a Deus com todo o nosso coração. Há pessoas que são mais emotivas, há outras que são menos emotivas. Nós não podemos determinar como é que uma pessoa cultua a Deus, dizendo que essa maneira que ela cultua é correta e a outra é errada, porque uma pessoa nórdica, ela não tem emoções como você e eu temos. Eles não cultuam as emoções públicas como eu e você cultuamos, é uma outra maneira. E na África, o culto também não é igual ao nosso, porque as emoções não são iguais às nossas, eles não são assim, eles são mais emotivos ainda. É muita emoção. Então, nós não definimos o culto a Deus, mas definimos que o culto a Deus envolve emoções santas, tá? E afetos espirituais, que é mais forte ainda do que falar. Mas se eu usasse a palavra afeto, afetividade, talvez você não entendesse que isso é uma emoção de ordem espiritual a Deus. Como é que funciona um culto equilibrado? Primeiro, a verdade, baseada nas Escrituras, do que Deus me revela. Segundo, a fé. Terceiro, as emoções. Sem a palavra e sem a fé, só as emoções não produzem um resultado que agrada a Deus, tá? Então, repita comigo: verdade, fé, emoções. Vamos lá? Verdade, fé e emoções. Isso é fundamental na vida com Deus. Deus espera isso. Ele não desagrada disso não.
Então você vem para a igreja e fala, será que o pessoal vai fazer? Não importa o que o pessoal vai fazer, você não assistir o culto não é sentar para ver uma partida de futebol, é prestar um serviço. Você veio cultuar a Deus. Então se você gritou, clamou, cantou desafinado, não importa, mas foi de todo o seu coração, glória a Deus. Você veio fazer seu culto. Se você é um cara mais sério, sem problema. Segundo lugar, sobre a morada do coração, eu quero dizer que o objetivo de Deus para a nossa vida é dar uma alegria, que quando a gente quer falar de uma alegria muito sublime, a palavra usada é gozo, uma plenitude de alegria. Deus nos criou para nos fazer felizes, e é plano de Deus que o seu coração encontre felicidade em Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que você seja completo, que você seja feliz, e nós não entendemos muito o que é ser feliz. Eu queria explicar isso para nós. Se você vem vivendo uma vida ruim, infeliz, o seu feliz é um feliz fraco, sabe? O que você espera de felicidade pode ser uma coisa muito pequena. Quando você é criança, o seu feliz é forte, porque o feliz seu, ele está despojado de uma série de coisas, mas o nosso feliz depende da Black Friday, depende do 13º, depende de um monte de coisa para a gente ser feliz, e ainda o produto bem quebrado, aí a felicidade acaba, rapaz, e o negócio não era o que você esperava, e o 13º atrasou. A nossa felicidade, ela está condicionada a sol, chuva, frio, calor. Nós temos uma série de condições. Então nem sempre o que nós chamamos de ser felizes, é ser felizes, tá? Talvez eu e você provavelmente precisamos nos aproximar de Deus para Ele nos dizer, filho, o que você diz que é ser feliz não é ser feliz. Por isso é que você está há uns 30 anos infeliz. Então chegue perto de mim, eu vou te mostrar o que é ser feliz. Na Bíblia, o princípio ensinado é que ser feliz é andar com Deus. Isso vai fazer você feliz, porque vai ajustar a sua vida a um propósito de felicidade diferente do seu. É como se Deus tivesse criado você e houvesse um manual de instruções. E qual é esse manual de instruções? Estar ao lado de Deus. Quando você está ao lado de Deus, sua vida encontra sentido, propósito, e você começa a ser feliz. Você começa a entender o sentido da vida na presença de Deus. Por isso Jesus disse para os seus discípulos, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, vós os frutos, vocês são os ramos, e quem estiver em mim vai dar muito fruto. Ou seja, comigo a sua vida vai ser muito frutífera. É assim que você vai encontrar plenitude. Por isso o catecismo, que é um resumo da confissão de fé de Westminster, muito bíblica, diz que o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter uma alegria dele para sempre. Tá certo? Tá? É bíblico. Gozá-lo, alegria, estava na doutrina, mas tem cara que, se o cara começar a ficar muito alegre, diz, está alegre demais, o alegrômetro aqui da nossa igreja passou do limite, o senhor procure uma igreja onde o senhor possa ser mais alegre. Aqui não é lugar de alegria, tá bom? Erro, equívoco. Terceiro princípio sobre a morada do coração: viver a verdade. Quando você está de coração, você precisa viver a verdade. Não dá para entender amor, e nós vimos isso semana passada. O amor, ele se regozija com a verdade. Não dá para falar que você está de coração aberto para Deus mentindo, porque Deus, ele sabe o que é mentira e ele sabe o que você tem no coração. Você pode ostentar uma série de coisas, mas Deus sabe quem é você e quem sou eu. E ele sabe se você está feliz na presença dele, se você está feliz com ele ou se você está decepcionado. Quero dizer que muita gente não sabe o que é o amor, e que não sabe o que é amar de coração, porque não se sentiu amado na vida ainda, e nem amou intensamente. E hoje nós estamos perdidos numa espécie de mentiras, porque é ter uma vida feliz. E essa vida feliz é uma vida que a gente tem que escolher um tipo de verdade que nos alegre, e que nem sempre é a verdade. Nem sobre o passado, nem sobre o presente, nem sobre o futuro. É uma espécie de mentira que nos deixa felizes. Mas Deus
Se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que ser sincero. E essa sinceridade precisa transformar o meu coração. E não o contrário. Eu não posso mentir. Eu preciso entender que algumas coisas não estão acontecendo comigo. Ser crente não é parecer ser crente. É às vezes reconhecer que não se é crente o suficiente. Não se é crente o suficiente. Que as coisas não estão indo tão bem assim. E Deus se alegra com a verdade. Acho lindo quando Deus deu um... Eu só lembrei aqui de alguns termos de esporte, né? No basquete chama toco. O cara vai para fazer aquela cesta, ele está lá perto, aí chega o outro com a mão e... Não, né? No vôlei, bloqueio, né? O cara vai sentar a mão e fazer o ponto e a bola cai no pé dele. O que aconteceu com o Davi? Davi disse: eu vou construir um templo para o Senhor. Como que Deus está morando em tendas e eu moro numa casa de cedro? Nossa, acho que Davi parou, pensou e disse assim: meu, agora eu falei uma coisa que presta, hein? Até que enfim eu vou fazer uma coisa para Deus que fez tanto por mim. E aí o profeta Natan ouviu e falou: não, isso é de Deus, pode fazer. Aí ele estava no caminho ainda antes de sair do palácio. Deus falou: volta. Diz que não. Diz que ele não vai fazer isso não, porque ele manchou a roupa dele com sangue, fez muita coisa violenta, coisa que eu não gostei. O filho dele vai levantar. Mas já que ele resolveu fazer algo para mim, por mim, diga para ele isso, que o trono dele sempre estará na minha presença. O que é isso? O Davi ficou desconcertado com isso. Sempre os seus filhos estarão na minha presença. E o Messias vai vir dessa casa de Davi. Vai acontecer isso. E aí quando Davi preparou a apresentação da casa, ele juntou todos os tesouros que ele juntou na vida dele e preparou, pelo que eu entendo do texto, Salomão ainda era um rei novo, ele não teve como juntar o necessário para o templo. Tudo já tinha sido preparado por Davi. E Davi diz isso: eu preparei tudo para a construção do templo, que é um templo para Deus. Tá? Então o louvor que nós estamos prestando hoje é para Deus. O culto que nós estamos prestando é para Deus. Ele merece, ele é digno, santo. Ele merece. E o que aconteceu? Deus não só ouviu, mas Davi diz: é na sinceridade do meu coração que eu estou fazendo essas coisas. Eu e o teu povo, tu te agradas disso. Deus quer que você seja franco. Isso é culto, isso é coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A morada do coração. A morada do coração. Em segundo lugar, amarás o Senhor com toda a tua alma, de toda a tua alma. O amor da alma. Nós pensamos o amor como experiências que nós temos afetivas de amor. E as experiências demonstram o amor que nós recebemos e que nós doamos. Mas, ainda assim, nós já aprendemos que ninguém pode comprar o amor. E que o amor também não pode ser de uma parte só. Tem gente que está tão enlouquecido por alguém que ele diz: olha, não precisa me amar, eu amo você por nós dois. Se você nunca ouviu falar isso, tem uns camaradas que não bateram a cabeça na guia, mas falam isso: eu amo você por nós dois. Ou seja, você não precisa entrar, eu entro com tudo. Não. O amor não pode ser comprado, não pode ser substituído. Ninguém pode dar a sua casa cheia de bens, diz Salomão, pelo amor. E ele não pode ser apagado pelas muitas águas. Ele tem a eternidade em si mesmo. Então o amor da alma, em primeiro lugar, esse amor da alma, ele se manifesta em uma intimidade completa. Existem regiões na nossa alma que nós não conhecemos, estão escondidas de nós. É muito assustador que você chega aos 40, eu não vou falar de 30 não, deixar a galera do 30 sossegado aqui, só para você pensar que você tem muito tempo pela frente. Mas você chega nos 40 e você toma um susto de que existem coisas em você que você não conhecia. Aí você chega nos 50
E descobre que tem coisa em você que você não sabia também. E sabe por que você descobre isso? Isso você pode descobrir até com 80. O problema quando você descobre com 80 é que não sobrou muito mais tempo para você fazer o que você não sabia. Falta pouco tempo. Então, por que você descobre que existem coisas em você que você não sabia? Porque você nunca teve coragem de fazer. Nunca teve coragem de mexer com isso. E nós temos uma capacidade enorme para milhares de coisas. E algumas dessas coisas estão escondidas, nós não sabemos. Quando a Bíblia diz para a gente amar a Deus com toda a nossa alma, isso significa que Deus vai começar a mexer com coisas que nós não sabemos que existem, para provocar uma intimidade conosco, porque Ele quer ser íntimo nosso. Então Ele vai começar a mexer com coisas que você não sabia que existiam. Se você vem de uma família repressora é uma família muito econômica, né? Lá em casa a minha mãe era muito econômica, e eu não tenho nada a reclamar da minha mãe. Se minha mãe fosse econômica, talvez a gente não tivesse tantas coisas, mas minha mãe era extremamente econômica. Na família econômica não se joga nada fora. Lá em casa era assim, comida não jogava nada fora. Abrir uma lata para jogar comida no lixo, nunca vi. Era um pecado que lá em casa não cometíamos, porque era muito econômico. Então, uma família muito repressora, ela não dá liberdade para crianças desperdiçadoras, mas não dando liberdade, a liberdade não aparece também. Há um problema nisso. Algumas igrejas confundem liberdade com libertinagem. E no carnaval precisa ter uma atividade. Quantas vezes eu ouvi falar isso na igreja? Tem que ter uma atividade. Dá-se a impressão de que se não tiver atividade, os irmãos vão pular. Pular o quê? Pular cerco. Por isso tem que fazer uma atividade. Porque os nossos moços vão fazer o pior. Olha que confiança. A igreja, nesse sentido, tem que oferecer, nesse conceito que eu estou falando, tem que oferecer um outro mundo para as pessoas viverem. Porque o nosso mundo é pecador demais. E o que Deus quer é que você o ame na sua alma, com toda a sua alma. E nesse sentido nós vamos ser convidados a abrir a nossa vida para Deus, para lugares muito escuros, onde a luz não entrou. Eu queria falar para você que foi traído na sua infância, pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, foi traído em algum momento da sua vida, está escuro em algum lugar da sua vida. Deixa a luz do céu, deixa a luz do sol entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz entrar lá no fundo. A relação com Deus vai fazer exatamente o que é isso. O que não é vida, o que é antivida, vai ser visitado por Deus, porque Ele quer ter intimidade com você. Algumas pessoas não suportam a intimidade, não conseguem viver. Elas vivem uma certa clausura porque a intimidade os assusta. Eu queria dizer que não existe intimidade boa ou ruim. Tem gente que diz que a intimidade é ruim quando a pessoa começa a perguntar muita coisa, começa a ser invasiva e tal. A intimidade é burra. Quando duas pessoas resolvem viver juntas, a intimidade vê a pessoa fazer um xixi, o banheiro aberto, a porta aberta, e também vê aquele momento sublime, cinematográfico também. Os dois lá num lugar lindo, tomando seja lá o que for, né? Uma cena hollywoodiana, pôr do sol, lindo. Dá até saudade, né? Tem tanta coisa bonita. Então, intimidade é isso e aquilo. Intimidade é burra. Ela vai ver tudo. Mas a intimidade, ela tem um ganho, que é o que Deus deseja dividir com você. E o que você pode dividir com Ele. Toda a sua vida. Por que eu tenho que orar? Deus já não sabe? Deus já sabe, quem não sabe é você. Aí eu oro, então quando você ora, você começa a falar coisas que nem você sabia que estavam aí dentro. E Deus fala, meu filho, até que enfim você caiu em si. Agora você descobriu que isso é verdade. Está aí dentro de você, na sua alma, e você não sabia. Então, intimidade completa. Em segundo lugar,
Quando eu quero amar a Deus com a minha alma, eu tenho que aprender o que é cumplicidade. A palavra cumplicidade, ela também tem um sentido positivo no dicionário. Se você conhece só o negócio de bandido, vai lá no dicionário que tem também contar um segredo para alguém. Deus quer contar um segredo para você. Algo que Ele só vai contar para quem o ama. Algo que Ele quer fazer para quem o ama e através de quem o ama. Deus quer confidenciar, mas Ele só pode contar algo para alguém que é de confiança, né? Encontraram um grupo de pastores, eles resolveram abrir o coração, cada um deles começou a contar seus pecados. Um falou: olha, eu tenho um problema grave com a preguiça, eu sou muito preguiçoso. O outro falou: rapaz, eu tenho um problema grave com a autoridade, eu não sei lidar com a autoridade, eu sou muito autoritário. O outro falou: eu tenho um problema com dinheiro, eu não sei administrar o dinheiro. E por fim, o último disse: eu tenho um problema muito sério, eu não sei guardar segredo, né? E o encontro acabou, porque tem um outro encontro com um camarada que não sabe ser de confiança, não vai dar certo. Então, quero dizer para você que Deus quer contar segredo para você, mas você precisa ser de confiança, tá? Tem pessoas que estão vivendo na comunidade, eles veem um defeito, eles estão doidos para falar desse defeito em público. Amar a Deus significa ser amado por Deus, mas também significa que Deus quer compartilhar o seu desejo, a sua vontade. O que Deus quer fazer com você nesse final de ano? O que Ele deseja? A gente está sempre preocupado com o que a gente deseja para um novo ano. O que Deus deseja? Qual que é o plano de Deus para a sua vida? Quando Deus planeja algo, Ele vai fazer. E Ele não depende do recurso. Nós estamos cheios de recursos, Deus, então esse ano nós vamos fazer. Deus diz: não quero saber de recursos, quero saber de você. Quero fazer uma obra e estou querendo contar com você. Posso contar com você? Mas Deus faz isso. Isaías 6 fala exatamente isso. Nós estamos montando um plano para falar para o povo a quem nós vamos enviar. E aí Isaías diz: me escolhe, Deus, me manda. Eu posso ser de confiança. E diz: tá bom, eu vou queimar você primeiro. Vai ser uma brasa viva, mudar a sua vida. Deus não vai usar pessoas egoístas e mesquinhas, que só pensam em si mesmas e que de verdade não sabem abrir a mão para nada, para compartilhar com outras pessoas. Deus fala isso com gente que ama e que age por amor. Deus deseja cumplicidade. Terceiro lugar, Deus é o único amor pleno na sua vida. Se você tem uma pessoa que o ama muito, você é um agraciado. Quem está dizendo isso? A Bíblia. Que aquele que encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Então não é coisa simples. Você foi abençoado, você é amado, glória a Deus. Só que eu queria te falar uma coisa: ninguém ama você como Deus. Porque a esposa que você tem foi Ele que te deu. Então está na conta dele. Fala: eu tenho um filho. Não, você não tem um filho. Deus te deu um filho. É dele. Não, Deus, eu te amo. É meu também. É meu. Eu dei para você. Eu amo você. Eu dei meu filho. Não existe ninguém que conheça você como Deus. Quando você vai contando: sabe, Deus, eu sou uma pessoa assim. Deus fala: não, mas pode falar. Você não é nada assim, mas você pensa isso. Que você é assim, que você é assado. Eu sei quem é você. Eu vi você, a substância ainda informe. Ninguém pode ver isso. Está além da ciência. Porque nós podemos ver a substância formada, não informe. Deus diz: eu vi antes e determinei os teus dias quando nenhum deles havia. Eu planejei abençoar você de uma forma sem limites. Ninguém ama você como eu. E eu vou guiar você. Vou guiar você com um amor que nunca ninguém terá por você. Só eu amo você. Eu mandei meu filho morrer no seu lugar. Ninguém fará isso por você. Porque eu amo. Tudo que pertence. E ninguém tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelos seus amigos. Eu não chamo vocês mais
de irmãos, eu chamo vocês de amigos, porque eu tenho revelado a minha vontade para vocês. Eu tenho sido cúmplice, vocês têm sido cúmplices comigo. Ninguém tem maior amor do que esse, eu dei a minha vida por vocês. Então eu e você precisamos confiar de alma que Ele vai nos guiar. Terceiro lugar, aí vem uma outra coisa que o amor é, segundo Deus, inteligente. Mas o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O romantismo, nas suas manifestações mais sublimes e mais decadentes no Brasil, para o romântico morrer aos 21 anos era ideal. Então os poetas românticos não acreditavam que amar tivesse alguma relação com a razão. Mas enquanto eles escreviam, a razão entrava em cena. O amor profundo, ele vai agir na mente. E crer é também pensar. Deus não tem nada contra você pensar. Ele te deu esse cérebro. Se ele está aí cheio de teia de aranha, irmão, não é culpa de Deus. Tá? Ele quer que você pense. E você pode planejar para fazer planos e mais planos. Deus deseja te abençoar. Então, amor inteligente com a sua mente. Em primeiro lugar, esse amor inteligente é um amor que abrange tudo que nós somos, tá? Não somente algumas emoções, tudo que nós somos. Então, quando nós começamos um relacionamento, nós estamos emocionados, mas depois nós precisamos pensar, e esse sentimento vai ficando mais forte, né? Às vezes você sai com uma pessoa, você nem está tão emocionado, você fala, isso aí não vai dar muito certo. Mas de repente você começa a pensar e a história vai tomando um rumo diferente. Daqui a pouco você está tomado e você não para mais de pensar na pessoa e você começa a refletir nessa pessoa amada e você começa a falar, nossa, eu quero saber mais dela. E assim o amor a Deus. O amor a Deus exige que nós o conheçamos. Nós precisamos conhecer a Deus. Prosseguir em conhecer a Deus, saber quem Ele é, e veja bem, não adianta dizer que você ama a Deus e desobedecer. Então esse ano Deus vai falando com você e você vai fazendo as mesmas coisas de antes. Não, você precisa obedecer. Eu não posso me dispor a andar com Deus alguns dias. Eu tenho que entender o que Ele está falando comigo e tenho que me dispor a andar com Ele sempre. Nós temos que usar a nossa razão para entender que existem momentos para orar, existem momentos para agir. Então, o amor, ele abrange tudo que nós somos. O seu intelecto. Gente, essa semana nós falamos para 700 crianças. E não, graças a Deus, não somos só eu e o Leonardo. Nós temos uma equipe, nós sustentamos um capelão, uma pessoa dedicada ao trabalho lá, chama Rubem o nome dele, para vocês porem em oração. E o Rubem levou também outros voluntários, e uma igreja que nos apoia, Jardim Apurá, mandou também mais 3 outras pessoas para ir. E nós passamos de classe em classe para ouvir adolescentes e crianças sobre o que eles desejam para o futuro. E não foi fácil ouvir. Porque algumas das coisas que os meninos da periferia querem, o que eles sonham, não vai construir a vida deles, nem vai fazer bem para eles. Muito difícil. Eu fiquei imaginando se cada igreja adotasse uma escola para ajudar. Nem ajudar a evangelizar todo mundo, não. Ajudar os meninos nas crises, as meninas nas crises que eles estão. Se cada pessoa que tem uma formação intelectual pudesse aproximar do mundo dos meninos o que é o futuro que eles sonham, a vida seria mais fácil. Alguns deles, eu vi uma menina falando, eu quero ser arquiteta. Provavelmente ela nem sabe o que é isso. Alguns deles, eu vou entrar na universidade. Eu não quis perguntar para eles se algum deles já tinha entrado na universidade, pelo menos pela porta da frente. Porque eles não têm, os sonhos não têm concretude. Não pisa no chão, porque não tem esse chão para pisar. Então, amar a Deus é um amor inteligente. Um amor inteligente que envolve tudo que nós somos. Ou seja, você tem uma profissão? Tem. Deus quer abençoar o mundo através dessa profissão. É simples desse jeito. Ele quer mudar o mundo dessa maneira. E eu mandei essa para os meninos. Eu estou aqui para mudar o mundo.
Como? Porque eu creio nisso, por isso que eu fui lá. E eu quero mudar o mundo através de você. Da bandeira é essa. Segundo lugar, amor inteligente é um amor que envolve nossos sonhos. Deus quer que você sonhe, viu, irmão? Deus quer que você sonhe. Se quando você é criança, sua família puder deixar você sonhar, o problema de sonhadores é que sonhadores sempre estragam as coisas. Um sonhador em casa vai transformar um lençol numa tenda e talvez vai furar o lençol. Porque a imaginação dele não pensa nas consequências, ele é criança ainda. Ele não pode imaginar em fogueira, você tem que tomar cuidado se ele imaginar em fogueira. Se ele começar a imaginar a fogueira, você já tem que ir atrás. Mas Deus quer que você sonhe, sabe por quê? Porque quando você sonha, você sai dessa rotina de uma história que foi a história do seu pai, da sua mãe, e que talvez não alcançou aquilo que Deus planejou para a sua vida, que é diferente do seu pai e da sua mãe. E Ele quer que você sonhe. Porque quando você sonha, você eleva o limite seu do que Deus pode fazer por você. Então pode usar a sua razão, pode imaginar, porque Deus quer que você imagine. Quando você não consegue mais imaginar, Ele fala: sai da tenda, olha para o céu, está vendo as estrelas? Tá. Conta as estrelas agora, usa a sua razão. Está vendo as estrelas? Tem um aplicativo agora que mostra as constelações no celular, viu? Se você não souber, você aponta para o céu lá, vão aparecer as constelações. No tempo de Abraão, talvez ele já conhecesse algumas daquelas estrelas. Então, quantas estrelas? Se você pode, eu vou te abençoar nessa noite. Use a sua razão. É assim que eu vou te abençoar. Você pode ter sonhos de um mundo melhor, sonhos de uma família, sonhos de trabalho, sonhos da igreja do Senhor Jesus. E esses sonhos vão levar você a transcender o lugar comum e ter uma expectativa do que é que Deus pode fazer. E esses sonhos que levam ao propósito de Deus vão se concretizar. Amém. Você pode duvidar disso, não sei se... Então, eu quero contar para vocês escutem a história da humanidade. Homens começaram a sonhar e a humanidade mudou. Sonhe. Sonhe enquanto você estiver vivo. Porque Deus gosta disso. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Amém. Aleluia. Nossa boca se encheu de riso, e nosso coração ficou cheio de expectativa. As pessoas começaram a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. E nós também estamos dizendo: o Senhor está fazendo grandes coisas. Isso aí. Terceiro lugar, amor inteligente, ele presta um culto completo a Deus. Culto a Deus envolve razão. Romanos 12, 1 e 2 diz que o culto tem que ser racional. Irmão, se o culto na igreja tem pulinho, tem sapateado, tem grito, tem demônio, tem tudo quanto é coisa, sabe? Aquela confusão e o povo gritando, e o pastor gosta de gritar, e pula e bate, e grita e tal. É uma animação maravilhosa, mas se a sua razão sai vazia, diz o apóstolo Paulo que você não é edificado. A Bíblia diz que você falar em língua, e todo mundo falar em língua, e for aquela linguação toda, né? Ninguém falando com dom de línguas nenhum, mas só frases mais frases repetidas, né? Língua com uma frase. Eu estudei línguas, meus irmãos, uma das minhas formações é essa. Então eu não conheço nenhuma cultura que tenha língua com uma frase só. E todo mundo fala, mas se não houver uma mensagem inteligível, diz a Bíblia, vocês não são edificados. Então eu preciso... mas existe o dom de línguas? Existe o dom e existe os que não têm o dom. Tá bom? É simples assim. Tá bom? Simples assim. Eu não acredito nos dons extintos das Escrituras, eu acredito que eles existem. Só que não é bem como as pessoas estão querendo que seja. Todo mundo tem que ter um dom. Não, a Bíblia diz que não. Cada um tem um dom. Muito bem. Então eu estou na igreja e eu quero ter um culto a Deus. O seu culto tem que ser racional. Você tem que sair do culto e dizer: Deus, o Senhor falou comigo e eu vou obedecer. Eu entendi. E se eu entendi, eu vou viver. Isso é uma atitude madura. Como que é uma atitude madura? De crescimento.
de absorção do que eu estou aprendendo, dizer, eu vou mudar, eu quero ser teu, eu vou fazer algo para o Senhor, é comigo a palavra, isso é maduro. E no tempo de Paulo, havia uma luta dos movimentos espirituais. O livro de Romanos diz que havia uma disputa entre razão e sinais. Os gregos queriam entender e os judeus queriam ver sinais. E aí Paulo diz, nós pregamos a loucura do Evangelho. Só que quando Paulo entra em Atenas, e ele começa a falar no Areópago, no lugar do centro da cultura mundial, ele está falando uma linguagem inteligível em grego fluente. Culto a Deus é racional. Tem que envolver a razão. Seu culto não dá para ficar fazendo promessinhas, conversinhas. Na hora de se comprometer com Deus, com o Senhor, você ficar dizendo, eu não sabia, não era bem assim. Não, eu falei, você ouviu, entendeu? Cumpra. É bonito que na época de Moisés, as coisas funcionam assim. Moisés diz, eu tomo vocês como testemunhas do que aconteceu lá no monte Sinai. Josué, quando está terminando a carreira dele, põe uma pedra e diz, a pedra é grande, irmãos, ela é testemunha de que vocês tomaram uma decisão. De vez em quando precisa ter uma pedra no culto, e a pedra não é você, meu irmão, não é você. Precisa ter uma pedra para você lembrar que Deus falou com você, e você dizer a Deus, eu ouvi, eu entendi, e eu vou viver por Senhor. É de coração, é com a minha alma, e eu entendi, com todo o meu entendimento. Quarto e último aspecto que eu queria abordar com vocês é sobre um amor forte. Eita, isso é bom, irmãos, é bom, mas não é para todo mundo não. O que é amor forte? Aí é um problema. Essa interpretação mexe com a gente, porque quando Deus fala sobre amar de coração, a gente entende. Amar com a nossa alma, a gente entende que a gente é um ser eterno e que existem áreas que nós desconhecemos nessa eternidade, nesse mundo espiritual. Quando Deus fala sobre amar com a mente, a gente entende, porque a gente é um ser racional. Mas quando a gente escuta falar que nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, amor e força não combinam, irmãos. Amor e força é da cadeia. Não tem negócio de amor e força. Começou a forçar a cadeia. Então nós não entendemos o que é amor e força. Então eu quero te ajudar. Volição. Volição é a palavra sobre vontade. Tá? O amor, ele gera um movimento na vontade. Tá? Então, o namorado mora longe. Não tem namorado que mora longe. Tem ex-namorado que mora longe. Mas namorado não mora longe. Entendeu? Por que ex-namorado? O ex-namorado começa, vai ter um futebol e a menina já está de cabelo em pé. Todo dia de encontro tem futebol, foram comer uma pizza, os amigos, e meu amigo entrou água, moiou, vai dar errado. Está muito longe isso aí. Por quê? Porque um relacionamento de amor, ele move a vontade. É a vontade humana que nos faz lutar. Por isso que hoje tem coaching. Não sei quantos cursos nesse hotel são de pessoas com o microfone na mão dizendo, você pode! Essa semana, eu falei para, não sei, perdi a conta. Eu falei para 10, 12 classes de adolescentes e crianças. Ensino médio, ensino fundamental, 7ª séries em diante. E eu falei uma coisa para as crianças muito tranquilas. Eles começaram a contar o futuro delas com muito medo. E no final eu fazia um fechamento. E qual era a palavra que eu trouxe para eles? Falei para eles, igual eu vou falar para vocês. Eu creio em Deus, você pode crer no que você quiser. Mas eu creio que Deus já deu para você tudo o que você precisa para concretizar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Ele deu para você talento, dom. Ele já está em você. Está aí já. Desde que você era criança. O que você pode fazer? Você pode piorar ou melhorar. Piorar se você mortificar a sua consciência. Tem gente que já está na igreja há tanto tempo que não tem mais consciência. Não sabe mais o que é certo e o que é errado. Perdeu o senso. Então, você e eu
temos um menino dentro de nós, a menina dentro de nós. E a vontade, ela está à disposição. E ela pode agir na sua vida. A vontade é a nossa capacidade de amar a Deus. Então, o amor forte, ele tem vontade de amar a Deus. E a vontade, ela fala da intensidade do nosso amor. O amor que é capaz de fazer tudo por Deus. Deus diz, e Ele diz, eu falei. Ele se oferece voluntariamente, entrega flores em vida, honra, dignidade, é espontâneo e forte, presente, sempre se manifestando de uma forma inesperada. Entrega-se todos os dias. Esse é o amor e a vontade de amar. Deus deseja que você ame dessa maneira, a Ele, intensamente, forte, intenso, sempre. E Ele espera esse tipo de amor da sua vontade. Deus, às vezes a gente fala de orar, a pessoa diz, Deus, se o Senhor quer que eu ore, me acorda. Aí o cara, não é que eu acordei? Mas o que faltou para você? Vontade de se ajoelhar e orar. Não adianta você pedir uma oração para Deus, oh Deus, eu queria acordar de madrugada, mas eu gosto tanto de dormir, mas agora me acorda se o Senhor pode. Meu irmão, você vai acordar, mas se você não tem vontade, não vai orar. Amor envolve vontade. Segunda coisa que eu quero te dizer sobre esse amor forte, é que ele é forte nas tempestades. Há momentos em que as coisas estão muito feias. Sabe quando a coisa está feia na sua casa? Não é porque vocês estão brigados, é porque o negócio está difícil. Vocês ficam meio silenciosos, né? A geladeira queimou. Você perguntou, o que mais falta dar errado? Acabou a luz do prédio, ficou 15 horas desligado. Você fala, não vou perguntar mais nada. Fica quieto. O amor, ele não vê as intempéries. Ele sobrepuja as intempéries e continua junto. É assim que Deus está conosco. Ele não está vendo a dificuldade que você está enfrentando para amá-lo, ele continua do seu lado. Ele não vai se retirar quando você está doente. Ele não vai se afastar quando você não tiver forças. Mas você precisa se ajoelhar quando você já estiver tão fraco para amar que você sinta que não consegue continuar e dizer, Deus, eu amo, ajuda-me, eu preciso de Ti. Porque o amor forte é forte nas tempestades. Ele não desaparece nas tempestades, ele se apresenta. E nessas ocasiões, ele não se apresenta para fazer discursos, ele se apresenta para se colocar ao lado. Deus vai estar com você, mas você vai estar com Ele. É essa a diferença que você pode ter e que os seres angelicais não podem. Eles não ficam desempregados, eles não passam necessidade. Você pode glorificar a Deus nessas circunstâncias e se apresentar diante do Senhor dizendo, eu estou aqui, eu amo. Em terceiro lugar, esse amor entrega-se ao serviço. Um amor forte é um amor com as forças. Então o que você faz com suas mãos, com o seu trabalho, também é um amor que serve a Deus. Houve um filme que foi vencedor do Oscar de filme estrangeiro, e ele é uma história muito bonita, porque o filme se passa em torno de uma mulher que o que ela pode oferecer no centenário de um pastor luterano é uma refeição. Vamos ver. Get ready. They're here.
Ah, here comes the general. Só passei um pedaço do filme, só para te dizer que o que a Babette resolve fazer por ela que foi acolhida por aquela família num momento difícil, fugindo da França, ela cozinhava num café, eu esqueci o nome do café agora, ela era chefe no café, e ela recebe uma herança de família. E o que ela vai fazer pelo centenário de um pastor luterano muito rígido? Ela vai preparar um banquete. Quanto que vai custar o banquete? Toda a herança dela, tudo que ela ganhou, ela vai colocar nessa festa para aquela família. E quando a família quer saber o que vai acontecer com ela no futuro, ela não está preocupada, porque o presente, a maneira como ela foi acolhida, é o suficiente para ela ter manifestado em serviço naquela noite. Tudo, custou tudo. Então é um filme muito impactante, porque ele tem uma rigidez nórdica enquanto ele passa, mas hoje em dia amar a Deus não exige intensidade no seu serviço. Você não usa tua força braçal para amar a Deus. Você não usa as suas capacitações, o culto vai terminar, você não vai carregar as caixas para agradar a Deus. Você não vai fazer uma série de coisas porque a gente está muito ocupado. Mas é com todas as tuas forças. Então, o que você puder pôr na mão de Deus, que exija serviço, o serviço mais humilde na casa de Deus, Ele dignifica você. Você deve fazer, porque é para Deus. E o que Deus fez por você, custou tudo. Ele deu tudo por você. Então você pode servir. Mas onde eu vou servir? Não importa. Procure um lugar para você servir. Seja abençoado. Ajude. Faça qualquer coisa. Estamos falando da igreja para a rua. Se o Senhor assim permitir, isso vai acontecer nas próximas semanas. É o que nós esperamos pela fé. Estamos nos movimentando para que isso aconteça há vários meses. Mas o que eu vou poder fazer lá então? Tudo que você puder fazer para o Senhor. Lá ou na sua vida, especialmente na sua vida, glorifica o Senhor, não vai ficar despercebido. Deus é o único Deus. Em quarto e último lugar, um amor forte é um amor que é o maior amor. O maior amor. Pense nesse vídeo. O que Deus separou para você? Quais foram as heranças, algumas dessas visíveis que Ele quer te dar? Pequena coisa que acontece nesse mundo, desde a refeição que você vai comer hoje à noite, a mais simples possível, mas o nascer do sol, o arco-íris, o amor, o calor, a vida, são manifestações do grande amor que Deus tem por você. Afora as coisas visíveis,
Deus enviou seu Filho Jesus para dar a sua vida por mim e por você. Nenhum amor deveria ser maior do que esse amor. Eu quero lembrar de uma coisa para concluir a mensagem. Quando eu era criança, eu tentava entender o meu pai, que entrava no quarto, lia a Bíblia e orava. Minha mãe não era disso. E eu tentava entender meu pai. E um dia, querendo receber uma declaração de amor do meu pai, eu disse: papai, qual a coisa mais importante que aconteceu na sua vida? E ele disse: foi o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. E eu ouvi aquela mensagem dele e aquilo mexeu comigo. Eu era muito criança. O grande amor do meu pai era Deus. E ele disse: mas e a mamãe? E nós? Ele disse: vocês vieram depois. Como fruto desse amor que Deus tem por mim e por cada um de vocês. Eu escutei aquela mensagem, aquilo foi marcante para mim. Hoje meu pai está com dificuldades, ele lembra de todo o passado, mas o presente está desaparecendo para ele na falta de memória dele. E hoje nós estávamos falando por telefone, meu irmão me ligou umas 3 vezes que meu pai estava cheio de vontade de ir para lugar que não dá para ele ir, porque não tem como, ele está lembrando do presente como se fosse o passado. Ele ia viajar lá para o interior do Espírito Santo. E eu falei: papai, a sua memória está boa? Papai, o que o senhor está pensando? Que horas são essas? Para onde que o senhor vai? Aí num dado momento meu pai me saiu com essa: meu filho, não sei, não lembro de muitas coisas, mas eu sei que eu vou para o céu. Eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu falei: nós vamos, papai. Está tudo certo. Deus ama você até o último suspiro da sua vida. E nada é maior que o seu amor. E você não pode se esconder desse amor. Pelo contrário, você precisa reagir a esse amor. Sabe, hoje quando nós formos, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração. Quem sabe você pode dizer: Senhor, eu te amo. Alguém me disse essa semana que nunca tinha dito para Deus que o amava e não imaginava que devia fazer isso em público, era tão estranho. Em público ou particularmente. Fique de pé, nós vamos orar. Que tipo de amante, de pessoa que ama a Deus é você? Como você tem amado a Deus? No fim da vida de Abraão, Abraão era amigo de Deus. Deus pediu para Abraão simplesmente tudo. Disse: me dá teu filho, teu único filho. E Abraão disse: tudo é teu. Eu te amo. E Deus disse: por isso eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Não economize com Deus. Não limite o grande amor de Deus para você. Em oração agora, diga o que você sente por Ele, no silêncio da sua alma. Fale para Ele. Mas não minta, porque Ele sabe quem você é e quem sou eu. Que amor ilimitado no amor de Deus. Deus recebe o nosso amor nessa noite. E se Ele é o amor que o Senhor planejou para nós, e nós sabemos que é, nós te dizemos que nós te amamos. Mas não tome essas palavras como gestos passageiros. Toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e a nossa vontade querem estar envolvidos com esse amor. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. Eis a nossa vida no teu altar, no nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai
e o poder transformador do Espírito Santo nos leve a amar a Deus, para todo sempre, para todo sempre. Amém.